Existe uma luta que nunca aconteceu no UFC que deixa os fãs pé da vida. Uma luta que foi marcada 5 vezes e foi cancelada do mesmo jeito. É claro que eu estou falando de Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov. E sabe o que é mais louco? Que essa luta seria no auge do Tony Ferguson. E muita gente estava colocando ele como favorito para essa possível luta. Hoje eu vou contar para você a história dessa luta que nunca aconteceu, né? Essa rivalidade que ficou apenas no papel. O Tony, ele não era um lutador comum. Esse cara era uma máquina no octógono. Nasceu em 84 numa cidade chamada Oxnard, na Califórnia. Tony também teve uma infância bem complicada. Ambiente bem difícil, mas ele encontrou o wrestling como sua válvula de escape. Ele se destacou muito bem na escola. Ele foi triplo atleta, né? Ele jogou futebol americano, wrestling e beisebol. Mas é claro, né, como muitos de vocês já adivinharam, ele se saiu muito melhor no wrestling. Ele chegou até ser campeão em 2002, campeão estadual. Em 2006 ele passou por várias faculdades depois do ensino médio, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas também nesse mesmo ano ele foi campeão estadual novamente, campeão de wrestling. Mas claro, a vida adulta sempre traz desafios. Ele voltou para Califórnia e de dia ele trabalhou com marketing e vendas e de noite como bartender para pagar suas contas. E olha que legal, foi justamente num bar que tudo mudou. Teve um cliente, né, que reparou que a orelha dele estava meio estourada e começou a puxar um papo de wrestling com ele. E o cara simplesmente era um treinador de MMA e convidou o Tony para ajudar os seus atletas a treinarem também. E foi ali que o Tony decidiu que ia se tornar um lutador profissional. Ele entrou no UFC em 2011 no The Ultimate Fighter na temporada 13. Ele estava no time do Brock Lesnar. E lá ele mostrou que não era um lutador qualquer, ele tinha o seu estilo único de luta, chamou bastante atenção e ele ganhou. De todos ali, o cara tinha um estilo mais diferente, né? Era um mais imprevisível, então acabou que o pessoal não soube lidar com ele e ele foi ganhando do pessoal. Entre 2013 e 2019, o Tony ele construiu uma sequência que, cara, era assustadora. Ele conseguiu 12 vitórias consecutivas no UFC. Detalhe importante que ele era da categoria dos leves, que é a categoria mais disputada do UFC. Ele ganhou de vários nomes, como o Rafael dos Anjos, o Josh, o Edson, o Kevin Lee e por aí vai, é uma infinidade de adversários que ele enfrentou. Quanto mais ele vencia as lutas, mais os fãs se perguntavam, né? Quando que ele iria enfrentar o Khabib? Ó, eu não sei como que você fala, tá? Eu falo Khabib e muita gente fala Khabib, então relevem isso aí. Porque por um lado, o Khabib também estava dominando a categoria. Então seria interessante juntar esses dois e fazer uma super luta. Se você lembra dessa época, o Khabib ele estava dominando completamente os rivais, principalmente no chão. Enquanto o Tony, né, ele tinha mais aquele caos criativo, ele fazia várias coisas cotovelada, finalizações diferentes. O Khabib era um cara mais controlado, né? Ele focava no controle absoluto do round. E seria muito interessante ver esses dois se enfrentarem. Em números, é a mesma coisa de você pegar o Ilia Topuria e colocar para enfrentar o Chimaev, por exemplo. Ou o Ilia Topuria e o Islam. Cara, seria uma super luta que eu queria ter visto. Então, finalmente, em dezembro de 2015, o UFC anunciou essa luta. Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov. O mundo do UFC parou, né? Não só o mundo do UFC, mas furou a bolha. Mas, claro, né? No final de outubro, o Khabib falou que machucou as costas, então cancela a luta. Aí todo mundo ficou de boa, né? Falando, normal, né? Primeira cancelada assim, tranquilo. Foi só uma vez. Mas já vou te contar como isso entrou na mente do Tony Ferguson. O Edson Barbosa substituiu o Khabib nessa luta e o Tony finalizou ele, mostrando que o seu nível já está muito alto. Lembrando que o Edson Barbosa também estava no seu auge e estava ganhando muitas lutas. Novamente, marcaram mais uma luta, dessa vez em 2016, mais específica em abril de 2016, mas dessa vez foi o Tony Ferguson que caiu fora por problemas pulmonares. Aí, pô, os fãs já olharam assim, né? Segunda tentativa, não tá dando certo, já começou a rolar aquela preocupação. Se você tiver curtindo esse conteúdo, deixa o like aqui no vídeo que vai me ajudar bastante. O YouTube também vai divulgar mais o canal. E claro, se você quiser ver novos documentários, histórias, estilos de luta, campeões, notícias, vai ter tudo aqui nesse canal. Agora, a terceira tentativa frustrada aconteceu em março de 2017. E parecia que estava tudo certo, né? Os dois bateram pesos, a luta estava confirmada, ninguém tinha dado para trás ainda. Mas infelizmente o Khabib passou mal pelo corte extremo de peso que ele fez. Ele não conseguiu se recuperar a tempo. E de novo, meus amigos, a luta foi cancelada. Nesse ponto aqui, os fãs já estavam pé da vida, não queria saber mais de nada, né? Cara, foi cancelada 3 vezes a luta, então deixa quieto, coloca outro rival, outro adversário aí pra enfrentar o Khabib ou o Tony. Combina outra luta aí, porque esses dois não vai dar certo. Um pouco mais pra frente, né? Mas mais ou menos em outubro de 2017, o Tony enfrentou o Kevin Lee, só que dessa vez foi pelo cinturão interino. E
ele venceu, provando que ainda ele está no topo da categoria. Agora em 2018 parecia que de fato ia rolar essa luta dos dois. Estava no cenário perfeito, o Tony ele era campeão interino dos leves e o Khabib campeão linear. E essa possível luta foi marcada para 7 de abril de 2018. E ali era o momento para algum dos dois fazerem história. O cenário perfeito também para o Tony Ferguson, que estava vindo de 10 vitórias consecutivas na divisão dos leves, galera. E claro, né? Aconteceu o impensável. 6 dias antes da luta, o Tony estava fazendo a mídia, né, para promover essa luta. Ele estava em um estúdio, né, caminhando pelos corredores e tropeçou em um cabo de força. E cara, eu não tô brincando, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não tô brincando. Ele tropeçou, caiu e rompeu o ligamento colateral fibular do joelho. Cara, como assim? Aí vocês já perceberam que essa luta não era pra acontecer mesmo, né? Tava dando tudo errado, galera. Tudo errado nas tentativas. E mais uma vez, a luta que deveria mostrar, né, pro mundo quem seria o melhor peso leve da categoria do UFC, simplesmente foi cancelada por causa de um cabo. E eu nem preciso falar pra você, né, como os fãs ficaram depois desse choque. E o Khabib, ele enfrentou o Al Quinta, eu acho que é assim que pronuncia, e foi campeão indiscutível dos leves. Depois disso, o Khabib seguiu normalmente a sua carreira, enfrentando os melhores da categoria, Conor McGregor, Justin, Dustin, e se aposentou com 29 vitórias e nenhuma derrota. O Tony até voltou depois, em 2018, e ganhou 2 lutas seguidas. Foi contra o Anthony Pettis e o Donald Cerrone. Parecia que ele ia começar a brilhar novamente na categoria e buscar o título dela, só que ele apareceu tarde demais. Em 2020, pela 5ª vez, marcaram novamente Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov. Daí veio um desastre maior ainda, veio aquela pandemia que eu não posso citar o nome aqui porque o YouTube não gosta. O Khabib ficou preso na Rússia por conta das restrições de viagem, então ele não conseguiu sair do país. E pela 5ª vez, a luta não aconteceu. E no lugar do Khabib, o Tony enfrentou o Justin Gaethje. E pela primeira vez desde 2018, o Tony perdeu. Se você pesquisar aqui no YouTube essa luta do Tony contra o Justin, você vai ver que não tinha torcida, né? Então dava pra escutar o barulho das pancadas, cara. E foi assustador. Depois disso, o Tony parece que desaprendeu a lutar. Ele perdeu pro Charles do Bronx, Bobby Green, Nate Diaz, Michael Chandler, Pat Piblet, cara, perdeu pra todo mundo da divisão praticamente. Estamos falando de 8 derrotas consecutivas, cara. 8 derrotas é muita coisa, galera. Detalhe também, né? Um detalhe um pouco ruim é que Tony, ele detém o recorde de maior sequência de derrota da história do UFC. Mas se você pegar as lutas do Tony de 2012 até 2018, 2017, vai ver que não era igual de 2020. Faltava algo. Parece que o Tony simplesmente não conseguia fazer as coisas que ele fazia mais. E principalmente essa rivalidade contra o Khabib entrou na mente dele de algum jeito. Foi uma queda muito estranha, pra ser bem sincero com vocês. Eu não esperava que o Tony ele ia encaixar 8 derrotas seguidas. Quando é assim, galera, se fosse eu pararia na 3ª derrota seguida. Eu treinaria ali mais um pouco e eu meio que atualizaria o meu estilo de luta para se adaptar com a categoria. Mas tudo tem o preço, né? E esse foi o preço que o Tony Ferguson pagou. Resumindo tudo, eu sim acredito que o Tony ganharia do Khabib, porque eles tinham um estilo muito diferente para aquela época. E você, o que você acha? Se essa luta aconteceria, quem ganharia ela? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho também, hein? E até mais.